Alô, queridos, chegou o dia. Eu estou muito animado porque hoje Deus falou comigo e certamente vai falar com você. Sabe, querido, nós precisamos, para estar na presença de Deus intensamente, jogar fora uma grande mentira que está ocupando a nossa mente. A mentira é que Deus enviou Jesus apenas para pagar o nosso pecado. E se nós temos comunhão com Deus, se nós queremos permanecer na presença dEle, nós precisamos entender que não é só isso, tem muito mais. Esse canal Gil Batiston precisa de você. Então, se as coisas que nós estamos falando fazem sentido para você, por favor, compartilha esse vídeo agora mesmo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós ficamos pensando, o que me separa da vida eterna? Ah, são os meus pecados que fazem separação entre mim e Deus. Isaías 59 vai dizer, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, a mão do Senhor não está mirrada para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de sorte que não vos ouça. Sim, se Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar, certamente pagar os meus pecados fazia parte desse pacote, do projeto de Deus para a minha vida. Agora, será que é só isso? Será que pensar que os meus pecados estão perdoados é tudo que eu preciso para ter uma intensa comunhão com Deus? Não, de jeito nenhum! Jesus morreu para resgatar a nossa conexão com Deus. Eu já vou falar mais sobre isso. Se você está entrando, vai curtindo aí a página e vai compartilhando, porque vai fazer muita diferença na vida de muita gente que está chegando aí. Essa live tem só 7 minutos, então amanhã chega na hora e vamos fazer as coisas acontecerem aqui. É verdade que Jesus paga os nossos pecados. Lá em 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a primeira coisa que nos afasta de ficarmos plenamente em comunhão com Deus é não saber que Deus é esse. Então, algumas pessoas têm a ideia de um Deus carrasco, de um Deus que fica com um caderninho apontando, hoje ele acertou, hoje ele errou, 5 erros, 2 acertos, 3 acertos, que fica medindo a nossa vida a partir de um lugar, de um critério, de leis, de regras. Não, Deus não é isso. Algumas pessoas pensam que Deus é um Deus bravo, é um Deus nervoso, é um Deus mal-humorado, que está ali castigando a humanidade, tentando trazer todo mundo para viver do jeito que Ele quer que viva. Não, isso é pensar muito pouco de Deus. A Bíblia fala que o Senhor amou o mundo. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que se aproximam dele creiam que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ele é abençoador, ele presenteia aqueles que o buscam. Então, para começar, Deus é galardoador, é um pai que deseja abençoar. Deus tem mais desejo de abençoar você, mais desejo de ter comunhão com você do que você mesmo tem de ficar na presença de Deus. Então, entenda, você é amado, você é querido, você é desejado. Jesus morreu para nos reconectar a Deus. Jesus morreu para que quando o Salvador dissesse nos céus, não, Juliano não pode entrar aqui, ele não pode ter livre acesso a esse lugar santo, por causa que ele é um pecador, diante do Senhor tem o sangue de Jesus. E lembra-o que eu sim fui pecador, eu sim transgredi a lei de Deus, eu sim fui condenado à morte, mas Jesus morreu a minha condenação, Ele morreu a minha morte, mas Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dEle. E aqui é a primeira grande chave, Jesus não morreu apenas para pagar o meu pecado, Ele morreu para que eu vivesse em comunhão com Deus, para que a presença de Deus pudesse ser manifestada de forma intensa na minha vida. Então, a primeira coisa que nos separa tanto da presença de Deus é nós imaginarmos que Deus é um Deus apenas carrasco que está lá contando pecados e está lá botando a humanidade com aquele que peca e aquele que acerta. Não tem nada a ver. A Bíblia diz que Deus é um Pai bondoso, presenteador, galardoador, conforme Hebreus 11:6. Também fala em Salmo 16:11, que na sua destra há delícias e prazeres eternos. Deus é um Deus de prazeres eternos. Deus é um Deus que
Quem colocou as papilas gustativas na boca do homem? Foi Deus, para que nós sentíssemos sabor. Nós poderíamos viver muito bem olhando o mundo em apenas prismas de escuro e claro, mas Ele nos deu essa acuidade visual para que nós pudéssemos ver as cores, para que nós pudéssemos ouvir os pássaros. Eu acho que você está ouvindo, porque tem muitos aqui ao redor, para que nós pudéssemos ter prazer nisso. Você já pensou? Sexo foi prazer criado por Deus para ser desfrutado pelo homem no casamento, o gosto, as cores, as sensações, tantas coisas maravilhosas, porque Deus é bom, Ele é presenteador, Ele é galardoador. Agora, eu tenho visto um outro número de pessoas pensando, Jesus morreu por mim para pagar os meus pecados, Deus é legal e agora eu vou viver a vida do meu jeito. Nós também erramos nesse lugar, porque a Bíblia também diz em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, é muito importante nós entendermos que nós servimos um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus amável, mas também um Deus sério, de que não se zomba, e que nós vamos necessariamente prestar contas do que nós fizemos com a vida que nos foi dada por Jesus. Pastor, você disse que era permanecer na presença de Deus, permanecer na intensidade da presença, queimar na presença de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos é, nessa live, hoje, entender que Deus é bom, é amoroso, é galardoador, mas Ele é Pai e Ele merece respeito. Oi pessoal, que bom que vocês estão entrando, eu estou vendo o nominho de cada um. Como essa live tem apenas 7 minutos, não dá tempo de parar para cumprimentar todo mundo. Nós temos só mais 1 minuto, ainda é tempo. Por favor, compartilhe essa live, ela é muito importante para nós, para o nosso canal, mas também para o coração das pessoas que te conhecem. Então, mais uma vez eu estou pedindo para você dar o curtir na página, no vídeo, e se você sentir liberdade, por favor, compartilha também essa live. Então, resumindo tudo, porque temos mais 1 minutinho, Deus é maravilhoso, mas de Deus não se zomba. Jesus não morreu apenas para pagar o meu pecado, Ele morreu por comunhão. O Pai me deseja na comunhão dEle. Como eu vou desejar essa comunhão? A primeira coisa que eu preciso é conhecer a Deus e encher o meu coração de fome. Hoje seja um dia de fome de Deus e da presença de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um desses que está me ouvindo agora. Que eles compreendam, Pai, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, que o Senhor é um Deus que deu prazer ao homem, que se importa conosco e com as nossas sensações. Eu te peço, Pai, que essa alegria do Teu Espírito enche o coração dos meus irmãos. E essa responsabilidade de estarmos tratando com Deus eterno, grandioso, poderoso e também santo, enche o nosso coração do temor que nos vai preservar para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e amanhã 4 horas mais 7 minutos de presença de Deus na nossa vida. Amo vocês.